Bom dia, segundo ano! Vamos para mais uma aula do SSA2 e hoje nós vamos falar sobre domínios morfoclimáticos. Para falar de domínios morfoclimáticos, eu tenho que saber a diferença entre domínios e biomas, tá bom? Que é outro assunto que nós vamos trabalhar também e tem características praticamente parecidas. Quando eu falo de biomas, eu estou falando mais dando ênfase como a flora e a fauna vivem adaptados às condições naturais de determinadas regiões. Então eu estou falando aí da questão da vida, né, dos ecossistemas. Já quando eu falo de domínios, eu estou falando dos aspectos físicos, como clima, relevo, vegetação, hidrografia, certo? Intemperismo, e como esses elementos, como esses aspectos físicos interagem entre si. Beleza? E quantos domínios morfoclimáticos são os aspectos físicos e a interação deles, por outro lado, eu vou ter os biomas, tá bom? Como flora e fauna vivem adaptados às condições de determinadas regiões. Eu estou dando mais ênfase no bioma, a questão da vida e dos ecossistemas. Tranquilo? Então, vamos lá para domínios morfoclimáticos. O mapa que vocês estão vendo aqui ao lado é o mapa dos domínios morfoclimáticos brasileiros. Cada área dessa vão ter características específicas, características semelhantes que vão dominar uma área, certo? E isso vai ter a ver com clima, vegetação, relevo, hidrografia, formação geológica, que nós vamos trabalhar cada uma delas agora. Todo slide nosso vai ter esse mapa, que é para vocês mentalizarem onde ocorrem esses domínios, tá bom? Qualquer dúvida já sabem onde me procurar, certo? Vamos para o primeiro domínio, né? O domínio amazônico, onde está caracterizado aí para vocês no número 1, tá bom? Toda essa área é dominada por essas características aqui. O clima equatorial. Toda vez que você pegar uma questão que fale sobre o clima equatorial, eu estou falando de um clima quente e úmido, bastante úmido. Um clima onde eu vou ter um índice pluviométrico muito grande, ou seja, uma grande quantidade de chuvas. Então já dá para me ligar aí que essa área vão ter características específicas, como quais? Vegetação, floresta amazônica, mata densa, certo? Que dificulta a entrada do homem. Apesar do homem praticar a degradação ambiental com queimadas, derrubada da madeira, das árvores, mas é uma característica que ela tem. Floresta amazônica, ela é também heterogênea, certo? Uma diversificação de espécies vegetais muito grande. O intemperismo que ocorre aí é o químico, porque eu tenho três tipos: químico, físico e biológico, tá bom? O que vai predominar aí é o químico, porque locais que têm uma grande quantidade de água vai predominar o intemperismo químico, tá bom? Locais que têm baixa umidade e elevadas temperaturas, que é o caso do sertão nordestino, vai predominar o intemperismo físico. E o biológico é quando você tem uma área onde as rochas, no meio delas, estão passando as raízes das árvores. Então ali é o intemperismo biológico. São essa diferenciação, essas três diferenciações que você tem que levar para as provas. Os solos do domínio amazônico são solos lixiviados. Por que eu estou fazendo esse movimento? Porque locais que têm uma grande quantidade de chuvas estão sujeitos aos solos serem lavados demais, ou seja, os nutrientes são levados. Então tá aí uma importância também para a preservação dessa floresta. Já que o solo é lixiviado, né, os nutrientes são carregados pelas águas, ou seja, depende muito a fertilidade do solo, depende muito da cobertura vegetal, certo? Da matéria orgânica, né, que vem da onde? Das árvores, tá certo? São esses solos lixiviados. A hidrografia, a característica é perene. Rios que, independente da época do ano, da estação do ano, eles não secam por completo em nenhum trecho deles. Já os rios intermitentes, em determinadas épocas do ano, principalmente nos períodos de seca, os rios vão secar por completo em algum trecho deles, tá bom? A formação geológica aí, né, da era Cenozoica é uma formação sedimentar, onde eu não vou ter aí relevos de elevadas altitudes no domínio amazônico, ou seja, vai ser aí uma área de terras baixas, né, de planícies típicas. E vai ser outra característica importante é o seguinte: é uma área onde tem rios navegáveis, porque são rios de planícies. Rios de planície são rios mais planos, são propícios para navegação. Já os rios de planaltos, eles têm declividade, então eles são mais propícios para a construção de hidrelétricas. Tá bom aí? Ó, aqui embaixo eu vou ter o domínio do Cerrado, número 4. O clima tropical típico, um clima com a temperatura um pouco mais elevada, mas percebam aí que o intemperismo é químico. Tem temperismo químico, então eu tenho o quê? Uma grande quantidade de chuvas.
Até porque o Cerrado também tem muitas nascentes que abastecem muitos rios brasileiros, como o próprio Rio São Francisco, tá bom? Só que eu tenho um probleminha aí. Eu tenho solos laterizados, né? Solos ácidos. De que maneira? É uma área propícia para agricultura e pecuária e é uma área onde é muito devastada, né? Só que é o seguinte, o solo fica sem cobertura. Então, o processo para produzir é tão grande, muitos produtos químicos, que quando a temperatura se eleva demais, vai começar aí o processo de evaporação, certo? Evapotranspiração. O que é que acontece? Os nutrientes vão embora, só que os sais ficam. Então fica aquelas placas de sais que com o tempo ficam com a coloração de ferrugem. Eu não sei se vocês já viram uma imagem como essa, um solo totalmente rachado com as placas com a coloração de ferrugem. São solos laterizados, são solos muito ácidos. Então aí é complicado demais. Rios perenes, claro, é só se ligar, gente. Se eu tenho uma área de intemperismo químico, que depende de muita chuva, então vai ser uma área que vão ter rios perenes, rios que não secam por completo em nenhuma época do ano, tá bom? Eu vou ter também aí uma formação da era cenozoica sedimentar, só que eu vou ter um relevo um pouco mais elevado, né? Que eu vou ter chapadas, né? E chapadões aí, tá bom? São relevos um pouco mais altos do que as planícies, beleza? Eu vou ter aqui também, passando para vocês, eu vou ter o domínio dos mares de morro, tá bom? Os mares de morro aí, como vocês estão vendo, na faixa litorânea, no número 3 aí, né? Essa faixa litorânea que um dia teve uma cobertura vegetal fantástica, hoje nós temos menos de 3% por conta da degradação humana, para a ocupação e também para a extração da madeira. O clima, tropical úmido, cara, tropical úmido. Então, eu já sei aí que vai ter uma grande quantidade de chuvas e o intemperismo vai ser o quê? O químico, tá bom? Os solos, latossolos podisólicos, certo? São solos que têm boa fertilidade, são solos profundos de boa fertilidade, certo? Então, se eu tenho um clima úmido, eu tenho um intemperismo químico, então eu vou ter uma hidrografia de rios o quê? Perenes, rios que não secam por completo em nenhuma época do ano, tá bom? Eu já vou ter uma formação geológica muito antiga, pré-cambriana, do início da formação do planeta, tá bom? E eu vou ter aí um relevo, o que? Mares de morro ou relevo mamelonar. É como se você pegasse várias laranjas e colocasse uma do lado da outra. Então o relevo vai ser esse assim, ó, mares de morro, né? Como se fossem ondas, né? Por quê? É assim que funciona, gente. Eu vou ter o relevo assim, tá bom? E ele vai sofrendo um processo de degradação e vai dando espaço para o outro. Um vai eliminando e o outro vai surgindo, ó. Elimina e surge. Então, essa é a característica dos mares de morro que está nessa faixa litorânea aí, nossa. Tá certo? Eu vou ter aqui embaixo agora para vocês o clima semiárido, tá bom? Esse clima semiárido aí, onde vocês no mapa podem perceber aí esse clima semiárido no número 2 aí, tá bom, gente? Que é justamente o ponto do domínio da Caatinga. Aí sim, cara, semiárido. Por que, Rafael? Semiárido. No Brasil não existe deserto. Não existem desertos no Brasil. No Brasil não existe o clima árido. Por quê? Para ser árido tem que chover abaixo de 250 milímetros. No Brasil não existe nenhuma área assim, certo? E para poder classificar como deserto, teria que ser por 30 anos chovendo abaixo de 250 milímetros. E não acontece isso no Brasil, por isso que é semiárido. Passa por um processo de desertificação por conta da devastação humana, tá bom? Mas deserto, não. Vegetação. Caatinga, claro. Nós vamos trabalhar melhor essas vegetações em biomas. Xerófitas, plantas. Vegetação adaptada a climas de elevadas temperaturas, climas mais quentes e secos, certo? São plantas, são árvores que vão ter folhas reduzidas, porque quanto menor a folha, menor é a umidade do local. E calma que nós vamos ver isso em biomas, tá bom? Beleza aí? Intemperismo, lembra que eu falei a vocês? Elevadas temperaturas. Se eu não tenho muita umidade, então o intemperismo vai ser o quê? O físico. Muita umidade, intemperismo químico, certo? Baixa umidade, intemperismo físico, tá bom? Os solos serão rasos. Solos profundos são solos com maior fertilidade. Solos rasos são solos que têm baixa fertilidade. A hidrografia, lembra aí? Se eu não tenho uma área que tem uma grande quantidade de chuvas,
Então, eu vou ter rios intermitentes, rios que secam por completo em uma determinada época do ano, tá bom? A formação geológica, também antiga, do período pré-cambriano, né, do início da formação do planeta. Eu vou dar um destaque aí para o relevo da depressão sertaneja. Justamente, uma depressão vai ser um relevo mais rebaixado do que qualquer um outro ao seu redor. As terras da floresta amazônica não são baixas, a depressão sertaneja ainda é mais baixa, é um relevo ainda mais baixo. Lembrando, não é uma depressão absoluta. Uma depressão absoluta é aquela que rebaixa tanto e que fica abaixo do nível do mar. No Brasil não existem depressões absolutas. Essa daí é uma depressão relativa, mesmo rebaixando, fica no nível ou acima do nível do mar. Bom, beleza aí? Ó, e eu vou ter aqui para vocês também esses dois tipos aqui, ó. Eu vou ter aqui o domínio das araucárias, tá bom? Vejam aí, percebam aí o domínio das araucárias, onde é que ele vai estar caracterizado aí, ó, no número 5, tá bom? Então eu vou ter o clima o que é isso? Subtropical, tá bom? Subtropical, abaixo do que nós acostumamos ter, do clima quente e úmido, tá bom? Mas prestem atenção que o sul do país, ele tem uma umidade muito grande. Se eu tenho uma umidade muito grande, eu vou ter um intemperismo o quê? Químico, certo? Então a vegetação acícola e foliada homogênea, elas são todas parecidas e as árvores vão ter folhas como se fossem flechas, formato de flechas, tá bom? Os solos latossolos, solos riquíssimos, tá bom? Solos de uma fertilidade muito alta. Então se eu tenho uma alta umidade, eu vou ter o quê? Rios perenes, tá bom? Vou ter uma formação geológica aí mediana, a era mesozoica, tá bom? E o relevo, o planalto meridional. Então, eu vou ter um planalto, então eu vou ter um relevo aí com altitude maior, bem maior do que os outros biomas que nós falamos aqui, tá bom? Eu vou ter aí um planalto, tranquilo? Ó, e eu vou ter aqui, por fim, gente, as pradarias, não é padaria, as pradarias, tá bom? As pradarias que eu vou ter aí lá no cantinho número 6, no extremo, quase no extremo sul do país, que nós podemos chamar também de campos ou os pampas, né? Eu vou ter uma vegetação herbácea, né? Graminhas, porque eu não tenho muitas características aí, porque são quase parecidas com o domínio das araucárias. O que vai diferenciar aí é porque nas araucárias eu vou ter árvores de médio a grande porte, e no domínio das pradarias eu vou ter algumas árvores, né, de médio porte, mas a maioria do domínio vai ser de campos. Campos esses que são muito utilizados para agricultura e para pecuária, né? Já que é uma área muito plana e é propícia para essas duas atividades, tá bom? Então, gente, ó, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Sei que foi um pouco rápido, mas qualquer dúvida eu estou aqui. Próxima aula nós vamos falar sobre biomas, certo? E quando encaixarmos biomas, vocês vão perceber que a diferença vai dar aí para distinguir facilmente, tá bom? Qualquer dúvida, eu estou aqui.